Meus amigos, pra quem queria fazer uma graninha apostando na Bet na Copa do Mundo, a vida tá complicada. Mais uma zebra, a Alemanha acaba de perder pro Japão por 2-1 de virada. E a gente tem mais uma grandíssima história para contar nessa Copa do Mundo que tem se mostrado bem interessante. Já é a segunda campeã do mundo, uma tetracampeã nesse caso, que perde para um adversário abaixo, inferior. Assim como a Argentina perdeu para a Arábia Saudita, a Alemanha perde para o Japão. E um ponto importante para salientar é, como vocês viram aí na thumb do vídeo, eu coloquei não tem bobo, que remete àquela frase típica do futebol, aquela máxima, não tem mais bobo no futebol. E isso já tem muito tempo, para falar a verdade, a gente sabe disso. As pequenas equipes e seleções, quando bem organizadas, com modelos táticos bem definidos, elas conseguem sim ser competitivas, não é de hoje isso. A gente teve exemplos na Copa passada, inclusive, há algum tempo isso é realidade. E mais uma vez a gente está tendo uma demonstração disso. Primeiro com a Arábia, que a gente já falou no vídeo de ontem, o trabalho do Hervé Renard, o quanto foi precisa a montagem do time, a organização tática da Arábia em campo, a pressão ofensiva inclusive. E hoje o Japão, que tem o primeiro tempo com a Alemanha dominante, o Japão mais se defendendo do que atacando. A Alemanha chegou a ter 70% de posse de bola, abre o placar com o gol do Gundogan. Parecia um jogo tranquilo, parecia que iria ser a tônica do jogo como um todo. No segundo tempo, a gente tem as alterações do treinador japonês e aí as coisas começam a virar completamente. Um ponto também que eu saliento bastante é o que a torcida do Japão fez foi, assim, bem impactante. Os caras, desde o 1-0 a Alemanha, eles estavam cantando e carregando esse time. Óbvio, tem o trabalho do técnico, as alterações que ele fez, colocar o Asano, colocar o Doan. Duas das substituições que ele faz são resultantes em gol diretamente. O Doan empata o jogo e o Asano faz o gol da virada. Duas substituições do técnico, ou seja, a gente tem as alterações dele, a gente tem o trabalho da comissão técnica dele, que observou bem o jogo, assim como ele também. Percebeu que precisava mudar, como mudar. Foi bem demais na leitura do time alemão. A gente tem o mérito do time como um todo, sempre muito comprometido. A gente sabe que o Japão, a seleção japonesa sempre tem essa questão do comprometimento tático, do comprometimento com o jogo, de ser muito... seguir muito bem o que o treinador define, digamos assim. Hoje a gente teve mais um exemplo disso. E, por fim, o que eu mais deixo como importância, a atuação da torcida japonesa. Cantando do início ao fim, desde quando o time estava perdendo até a virada. E aí a comemoração estrondosa, o Japão empata, já era, assim, impactante. A gente vê o Hans Flick aparece na tela meio assustado, digamos assim, pensativo. E o time da Alemanha sente o gol, o Japão continua em cima, já vinha em cima antes até de empatar. A gente tem uma grandíssima defesa do Neuer começando a atuar no segundo tempo, completo oposto do primeiro tempo. A gente vê completamente o trabalho do técnico, o dedo dele com as alterações e com a mudança de postura. O Japão era defensivo no primeiro tempo, no segundo se dispôs a atacar, saiu para o jogo, pressionou a Alemanha, teve a posse. Em alguns momentos depois do empate, a gente vê a Alemanha retraída e o Japão atacando em cima. E a gente encontra o Itakura lançando a bola num lançamento bem preciso, em profundidade. O Asano simplesmente conseguindo sair da linha de impedimento, se botando em condição e chegando à linha de fundo, deixando o Schlotterbeck para trás e fazendo gol na saída, que eu até considerei um pouquinho ruim do Neuer. Ele fecha a parte inferior, né, do corpo ali do lado esquerdo, mas ele deixa bastante espaço entre a cabeça dele e a trave, e acabou que é justamente ali que o Asano coloca a bola, virada, que é impactante e que embola demais esse grupo, né? A gente tem um grupo que teria hoje Alemanha e Japão, vitória do Japão, e a gente vai ter ainda, no momento que eu estou gravando ainda nem começou, Espanha e Costa Rica. Eu esperava que se tivesse uma zebra nessa primeira rodada, seria no segundo jogo, Espanha e Costa Rica. Posso estar me prendendo a um passado distante da Costa Rica fazendo história na Copa de 2014? Provável. A Costa Rica não é mais o mesmo time, é uma seleção que já perdeu muito daqueles caras que fizeram história, mas né, tem alguns como o Navas, o Brian Ruiz, a gente tem algumas peças ali conhecidas. Porém, é mais uma visão passada, porque a Costa Rica também nunca foi esse auge todo, mas com pouco já fez muito em 2014. Eu esperava que fosse contra uma Espanha mais fragilizada do que a Alemanha, mais jovem, um time muito mais para 2026 do que para agora. Só que a zebra já veio no Japão e Alemanha, e quem sabe se não vem numa Costa Rica e Espanha também. O geral é que a Alemanha se coloca numa situação difícil, assim como a Argentina foi,
Pega o adversário ali a segunda, porque eu acho que o Japão estaria à frente da Costa Rica num duelo de forças, mas tem um confronto contra a Espanha, situação que pode embolar muito esse grupo. O resultado de Espanha e Costa Rica também vai ser muito interessante de assistir. E vou falar rapidamente do outro jogo do outro grupo, acho que deu para entender. Marrocos e Croácia, jogo truncado, meio decepcionante, mas pelo menos foi mais movimentado do que um Dinamarca e Tunísia, mas finaliza no 0 a 0. Uma Croácia que não conseguiu furar o bloqueio em muitos momentos do Marrocos. E a gente tem agora que aguardar o jogo entre Bélgica e Canadá para ver como fica a configuração desse grupo. Acredito que a Bélgica vai ganhar, é a favorita, mas numa Copa de tantas zebras até aqui em tão pouco tempo, não são tantas, né? São duas, mas duas impactantes na primeira rodada. Vai saber o que vai acontecer, né? Assim como em Espanha e Costa Rica. No geral, vou ficando por aqui. Hoje a gente vai ter 2 vídeos, a gente conseguiu fazer esse no meio-dia, falando dos 2 primeiros jogos. À noite a gente fala dos 2 segundos. Então, conto com a presença de vocês. Não esqueçam de compartilhar se você conhece alguém que está acompanhando bastante a Copa. Se inscreve se você chegou aqui agora. Valeu, tamo junto. Tchau.